Olá, graça e paz, uma alegria sempre encontrar você aqui em Reflexões Bíblicas pela TV Alfa Ômega. Nós estamos olhando para a oração de Daniel e temos observado que as marcas da oração de Daniel ela é inadiável, ela é inegociável, ela é imutável e hoje nós veremos que ela é irremediável. O que é uma coisa irremediável? Essa palavra vem também de uma palavra muito conhecida nossa, remédio. Irremediar não tem remédio para, não tem como corrigir, não tem como resolver. Quando eu falo que a oração de Daniel era irremediável, mais uma vez essa oração está em comparação ao edito que foi feito por Dario, o imperador da Babilônia, para que nenhum homem se dobrasse a qualquer deus ou a qualquer outro homem a não ser a Dario. E lá em Daniel capítulo 6, versículo 13, nós encontramos aqueles homens que levaram Dario a assinar esse edito, dizendo assim sobre Daniel: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Eis aqui a irremediação da oração de Daniel. Ele não pode corrigir isso. Ele não pode mudar isso. Isso é irremediável. Mesmo com o edito do rei, Daniel continua firme e leal na sua vida de oração. Ele continua sempre disposto, mesmo correndo o risco da cova dos leões, ele ainda assim se mantém fiel e leal na sua oração a Deus. Essa atitude, essa marca da oração de Daniel também tem que ser a nossa marca. Temos que ser irremediáveis em nossa vida de oração. Não podemos corrigir por nada, não podemos mudar por nada, não podemos de maneira alguma deixar de orar para fazermos qualquer outra coisa. Ou eu vou deixar de orar porque outra coisa tomará lugar no tempo da minha oração. Isso é irremediar a minha oração. E nós precisamos tomar algumas posturas para que nós não irremediemos a nossa oração. Nós precisamos determinar no nosso dia os períodos que vamos gastar em oração. Aqueles períodos serão irremediáveis. Nada vai mudá-lo, nada vai tomar lugar desses períodos. Eu estarei comprometido. Isso é prioridade na minha vida, a minha oração com Deus. Então não podemos de maneira alguma trocar ou substituir o nosso tempo de oração com algum outro a fazer ou alguma outra atividade, por exemplo, profissional, ou uma atividade estudantil, ou uma atividade de lazer, ou uma atividade seja lá qualquer que for. Nada pode tomar o lugar do meu tempo de oração a Deus. Isso é muito importante, porque se não fizermos isso, nós irremediaremos o nosso tempo de oração. Nós vamos ficar corrigindo o nosso tempo de oração. Nós vamos ficar substituindo o nosso tempo de oração. E por coisas que, em vez de trazer saúde à minha vida espiritual, pelo contrário, trará problema para a nossa vida espiritual. Embora a palavra remédio, remediar, seja corrigir, irremediar é não corrigir. E se fizermos isso, teremos problema na nossa vida saudável espiritual, na nossa vida de saúde com o Senhor. Por isso eu e você precisamos tomar uma atitude. A atitude de Daniel. Eu gosto muito quando olho para o versículo 10 e vejo que Daniel tinha estabelecido na sua agenda diária 3 momentos de oração. Eu e você devemos fazer isso. Nós devemos determinar no nosso dia 3 momentos de oração.
Já numa reflexão passada eu dei uma sugestão, um período de manhã, um período ali pela hora do almoço, um período antes de deitarmos. Mas pode ser que você não consiga, nesses tempos, orar. Então, eu sugeriria a você que você escolha outros momentos de oração no seu dia e sigamos essa habilidade, essa disciplina, esse costume de Daniel de orar 3 vezes ao dia. Isso é orar sem cessar. Eu não vou deixar de orar por nada. Eu não cessarei os meus períodos de oração por nada. Isso é muito importante. E isso vai fazer com que eu e você aprendamos com Daniel quais são os benefícios, quais são os resultados bons de uma vida de oração. Nas próximas reflexões, nós vamos olhar para os resultados desses momentos de oração de Daniel. Os resultados que Daniel teve, porque ele determinou no seu coração, ele estabeleceu na sua agenda um momento de oração. Eu quero orar com você agora, com você pela sua família, pelo seu trabalho. Nós temos vivido dias de crises, em crise. Daniel estava em crise aqui, uma crise enorme, correndo riscos enormes, e ele parou e orou e Deus agiu. Daniel foi para a cova dos leões, mas nós conhecemos o final da história. E se você não conhece, pode ler o capítulo 9 inteirinho. E você vai ver que Daniel foi cuidado por Deus, foi protegido pelo Senhor. E o capítulo termina com uma expressão linda de Dario dizendo: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse é o final da história de Daniel. Nós ainda vamos aprender nas próximas reflexões lições com Daniel. Mas Daniel teve esse final, ele foi para a cova dos leões. Ele teve que lidar com a crise maior, mas Deus o protegeu, Deus o acompanhou e Deus o livrou dos problemas da cova dos leões. Deus pode fazer isso com você também. Confie. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, muito obrigado por essa história linda de Daniel. Nós te agradecemos muito porque o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. E eu peço, Senhor, que cada um desses que nos acompanham por reflexões bíblicas na TV Alfa Ômega, sejam, Senhor, assistidos, fortalecidos com o teu poder, com a tua força e com a tua graça. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que mesmo em meio a crises que estamos enfrentando neste país, eles sejam, Senhor, cuidados por ti e vislumbrem, como Daniel vislumbrou, todo o poder do Senhor em meio a crises que enfrentamos na vida. Abençoe, Senhor, suas vidas, abençoe suas famílias e dá-nos, Senhor, todo o suporte que precisamos do Senhor para nos mantermos inadiáveis, inegociáveis, imutáveis e irremediáveis em nossa vida de oração. Nós oramos assim, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, reflexões bíblicas, eu não tenho dúvida, tem sido uma grande bênção para mim e tenho certeza para você. Então compartilhe para outras pessoas, que eles possam acompanhar todo esse benefício e essa beleza das Sagradas Escrituras para a nossa vida. Nos encontramos aqui todos os dias às 8 horas da manhã e às 9 horas da noite. E será um grande prazer para mim sempre compartilhar a palavra de Deus com você. Deus te abençoe e fique em paz.